na aula de hoje, nós vamos trabalhar o capítulo 32, Histórias na História. As atividades são das 137 a 140 e o título é O Texto em seu Contexto Social. A teoria está na página 62, então abram a página 62 para acompanhar a aula. E nós já vamos começar lendo o comecinho do nosso texto. André, leia, por favor. Quando você escreve uma redação solicitada pelo professor de língua portuguesa, pensa sobre aquilo que o leva a escrever? Reflete, por exemplo, sobre quem será seu interlocutor, ou seja, aquele que irá ou ouvirá sua produção. Tenha em mente a finalidade de sua escrita. É muito importante levar em conta tudo o que envolve redação de um texto. Continua até o fim. Isso facilita não só a produção textual para quem escreve, mas também a interpretação para os leitores. Considerando essa segunda condição, a de leitor, ao ler um texto, procure responder às seguintes perguntas. Obrigada. Então, olha só, quando você vai escrever um texto que a professora pede na redação, você não pode pensar só no seu texto. Você precisa pensar em quem vai ler o seu texto. Como essa pessoa vai receber o seu texto? Qual é a finalidade do texto? É diferente eu escrever, por exemplo, uma notícia e escrever uma narração. Quem vai ler a minha notícia? Quem vai ler a minha narração? Então, quando eu vou produzir um texto, eu preciso pensar na finalidade dele. Para quem eu estou escrevendo esse texto? Quem vai ler esse texto? Não pensando apenas no professor que vai corrigir, mas nos supostos leitores. Vamos supor, eu vou contar uma história. Essa história é para criança pequena, é para pessoas da minha idade, é para adultos, é para idosos. Para quem é essa história? Então, tudo isso a gente tem que pensar antes de começar a produção de texto. Continuando, vamos ver as perguntas que nós devemos responder antes de começar a produção de um texto. Davi Moro, lê pra gente. Primeira pergunta: quem é o autor do texto que estou lendo? Segunda pergunta: para quem provavelmente ele escreveu, ou seja, quem é seu público? Terceira pergunta: quando o texto foi escrito? Quarta pergunta: com qual finalidade o autor escreveu esse texto? Quinta pergunta: em que lugar esse texto circula? Muito bem. Então, sempre quando eu vou ler um texto, eu preciso procurar estas informações no texto. Quem é o autor do texto? Normalmente, eu encontro o autor do texto lá no finalzinho do texto, naquelas informações lá embaixo. Aí eu vou pensar, depois que eu ler o texto, para quem provavelmente ele escreveu? Ou seja, quem é seu público? Ele escreveu para crianças, ele escreveu para a sociedade, ele escreveu para um público específico, somente para adolescentes, para quem ele escreveu? Quando esse texto foi escrito? Esse texto foi escrito há muito tempo, esse texto é bem recente. Foi que esse texto foi na interpretação daquele texto. Qual era a finalidade do autor? Para que ele escreveu esse texto? Ele escreveu esse texto para informar alguém de alguma coisa? Ele escreveu esse texto apenas para diversão da pessoa que fosse ler? Ele escreveu esse texto para contar algo que aconteceu com ele? Para que ele fez? Então, qual era a finalidade do texto dele? E em que lugar esse texto circula? Esse texto costuma aparecer em jornais, esse texto costuma aparecer em revistas,
na internet, em livros, onde esse texto vai circular. Tudo isso nós temos que pensar quando vamos ler um texto. Continuando, Emanuele. Henrico. Ao fornecer. O meu microfone é travado, desculpa, eu tava lendo o mutado. Tá bom, então vai, Emanuele. O fornecimento de resposta para essa pergunta você define como conectar de produção da escrita. Para entender melhor como o contexto facilita a compreensão de um texto, leia o poema a seguir de Nízia Pereira. Bom, então quando você responde todas aquelas perguntas que nós fizemos antes, você define o contexto da produção. Então, o que é o contexto? O ambiente em que o texto foi escrito. Aí nós vamos ler agora um poema da autora Nízia Pereira. Olha lá. Luz, câmera, brincadeira. Amarelinha, pega-pega, papagaio, peão. Brincar de roda e de futebol é garantia de diversão. Vá brincar lá fora, livremente, sentir cheiro de mato, conviver e conhecer gente. Leve a bola, leve peteca, vá de energia carregada. Boneca, bicicleta, patinete, para alegrar a meninada. Estudar ensina muito, assim como refletir, mas brincando a gente fica esperto e aprende a dividir. Então, esse é um poema muito bonito, por sinal, né? Henrico. É que o meu não trocou, então eu acho que é aqui. O que ajuda a entender as escolas? Tá na tela, Henrico. Ah, tá, agora apareceu. Esse poema foi escrito em 1990, há praticamente 30 anos. Você deve ter reparado que nele se mencionam brincadeiras não muito conhecidas entre as crianças dos tempos atuais, como papagaio, também chamado de pipa em certos lugares, e peão. Muito bem, então, esse texto, como ele foi escrito há muitos anos atrás, há 30 anos atrás, ele fala de brinquedos que hoje em dia, na nossa atualidade, já não são mais tão populares. Claro que vocês sabem o que é um papagaio ou uma pipa, claro que vocês sabem o que é um peão, mas a pipa nem tanto. A pipa acho que a maioria de vocês, principalmente os meninos, já deve ter soltado em algum momento da vida. Agora o peão, muita gente não deve saber brincar de peão aí mais. Toda vez, geralmente, quando eu vou lá pro Nordeste ou vou para um lugar onde eu sei que tem peão para comprar, eu compro um pro meu avô, porque ele sempre racha, porque meu avô ele me ensinou a soltar, e eu queria que ele me ensinasse a pôr na mão, porque ele pega o peão e roda na mão. Meu pai também fazia isso. Continuando, Estevão. O que ajuda a entender as escolhas da poetisa por papagaio e peão, em vez de, por exemplo, jogo de computador ou qualquer outra brincadeira, mas mais atual é saber quando o texto foi escrito. Essa é uma informação relacionada ao contexto que auxilia a compreensão do texto. Obrigada. Então, quando a gente sabe, por exemplo, em que época esse texto foi escrito, para quem esse texto foi escrito, pelo contexto nós entendemos por que ela escolheu determinadas palavras e não outras. Há 30 anos atrás, já existia computador, porém, ele não era utilizado para jogo. Ele era utilizado apenas por uma camada da população mais científica,
pessoas que tinham mais dinheiro, ele não era tão popular como hoje em dia. Hoje em dia é difícil uma casa em que não tenha pelo menos um computador. Claro que existe, mas é difícil uma que não tenha pelo menos um computador. Mas há 30 anos atrás, ter um computador era como hoje ter um carro, ou até mais do que um carro, 2 carros na garagem, digamos assim, porque era algo, além de raro, era algo muito caro. O computador era muito caro. Então, não era tão popular como é hoje. Então, ela não usaria esse tipo de palavra naquela época porque não era popular. Eu nem me lembro se existia já jogo de computador. O computador, sim, mas o jogo eu acho que não. Alguma dúvida? Ninguém tem dúvida? Eu não. Então, vamos aos exercícios na página 63.